Você quer chegar aos 8 mil reais investido também, né? Isso foi um sonho meu há muito tempo atrás. E graças a Deus hoje eu consegui. E eu quero compartilhar com você a trajetória que eu fiz para poder ter esse resultado que é pouco, mas já estou no caminho. Então fica comigo no vídeo que eu vou mostrar o passo a passo que eu fiz na minha trajetória. Já chegando aqui nessa tela, eu vou contar um pouco para vocês da minha experiência, do tempo que eu comecei para poder chegar nos 8 mil reais investido. Em 2020, eu trabalhava em uma loja de carro, fiquei durante 7 anos nessa loja, e em 2020, foi até no mês de abril, eu saí dessa loja. Foi aonde eu fui empreender, né? Comecei a comprar carro, que era algo que eu já sabia fazer. Então comecei a comprar carro e vender. Porém, em 2020, todo mundo sabe que a gente teve uma baita de uma crise. Então, o carro que eu pagava um X valor, um exemplo, já subiu 3, 4, 5 mil reais a mais do que eu já pagava. Então isso acabou atrapalhando um pouco a minha situação, porque também eu tinha acabado de começar, então eu não tinha caixa para aguentar, né? Eu comprava e já vendia e já tinha que repor o dinheiro para comprar outro carro. Então aí também veio a questão do juros de financiamento, que subiu bastante. Então isso acabou atrapalhando a minha vida e eu acabei quebrando em 2020. Poxa, o que eu vou fazer agora? E eu tava sem saber o que fazer. Então foi onde eu decidi que eu ia trabalhar de motoboy. Porque eu só tinha minha moto, eu não tinha mais outra coisa. Então eu só tinha minha moto. Foi onde eu decidi, vou trabalhar de motoboy, porque de motoboy eu consigo levantar uma grana, né? E desenrolar as minhas dívidas, as contas que eu preciso pagar no mês. E essa foi a trajetória. Então de 2020 até praticamente 2026, eu vim trabalhando de motoboy, né? Trabalhava em empresa, fazia folga. Não cheguei a trabalhar em iFood, né? Mas eu trabalhei sempre em loja física, tipo pizzaria, lanchonete, restaurante. E foi aonde eu comecei a ganhar mais do que eu ganhava quando eu era CLT. Eu ganhava tipo assim, já cheguei a ganhar 5, 6 vezes mais do que quando eu era CLT. Então foi aonde eu tive o pensamento de que, mano, precisa investir. Na verdade, o investimento eu já conhecia desde 2018, mas nunca tinha mexido, nunca tinha aplicado. E foi onde eu tive essa virada de chave. Então, para eu me organizar, né, financeiramente, começar a investir, porque eu tinha dívida, eu fiz dessa maneira aqui, ó. Primeiro passo que eu fiz foi ter que sair das dívidas, porque as dívidas é algo que amarra a gente, né? Só que geralmente você escuta muito o quê? Sai das dívidas para você começar a investir. Sai das dívidas para você começar a investir. Que é o certo fazer isso. Sair das dívidas para começar a investir. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a parar de gastar dinheiro à toa, sabe? Eu tentei me organizar. Só que para você ficar alinhado com você mesmo, em situação que, realmente eu estou saindo da dívida, porque às vezes você tá parando de gastar com iFood, mas tá gastando com muita roupa, muito tênis ou com rolê. Então você não tem uma base certa. O que eu fiz? Comecei a anotar em uma planilha, né? Eu peguei uma planilha e comecei a anotar os gastos que eu tinha no mês. Não só gastos, como as entradas. Vamos supor, você tem lá 2 serviços. Restaurante, que nem eu, um exemplo. Eu trabalho no restaurante, depois eu trabalho na hamburgueria. Então a renda do restaurante eu anotava lá como entrada. A renda da hamburgueria eu anotava como entrada. No final do mês, eu anotava, né, tudo, até os gastos. Fui na padaria, comprei 10 reais de pão. 10 reais que eu anotei. Paguei uma conta de água. 70 reais, vou lá, anotava também. Puta, perdi 50 reais, vou lá, anotava como prejuízo. Então, o que eu fazia? No final do mês, eu já sabia quanto que eu tinha de entrada e quanto que eu tava gastando no mês. Então, eu conseguia equilibrar. Eu cheguei até ver que eu cheguei a gastar 500, para ser exato, 570 reais de iFood no mês. Cara, é muita coisa. Eu cheguei a gastar 570 reais, quase 600 reais de iFood no mês. Então, essas coisas faz você enxugar o que tá gastando demais. Porque se eu não tivesse anotando em uma planilha, alguma coisa do tipo, eu não ia ter noção que eu tava gastando tudo isso. Foi aonde que eu vi. 570 de iFood? Não, muita coisa. Foi onde eu comecei a diminuir os custos. Por exemplo, eu caí para 250 reais mais ou menos por mês de iFood. Então, já foi um corte de mais de 300 reais. Então, essa é a importância de você fazer a parte com planilha. Você anotar tudo, o que entra e o que sai. Depois eu fui para o próximo passo, que foi o quê? Controle do dinheiro.
Porque depois que eu anotei tudo na planilha, eu comecei a ter o dinheiro na minha mão. Eu comecei a ver quanto que tinha na minha mão sobrando. Foi quando eu comecei a falar, caramba, aqui já dá para poupar, aqui já dá para investir. Então foi o que eu fiz. Foi onde começou a sobrar para mim investir. E aqui, ó, sobrando para investir, foi onde eu comecei o quê? A entender melhor os fundos. Comecei a entender sobre ações, sobre fundos imobiliários, sobre BDRs. Então você começa a estudar, você começa a entender melhor. Que foi o que eu fiz. Aí vem a parte que você vai para um investimento. Tem muita gente que fala, sai da dívida para depois começar a investir. Cara, eu acho que eu não tive essa paciência. Eu fiz ao contrário. Eu ainda estou saindo das dívidas, mas mesmo assim estou investindo. Então acontece, eu estou pagando algumas dívidas que eu estou pendurado e eu ainda já estou investindo. Então acontece, eu estou no meio dessa transição. Eu não zerei um para começar o outro. Eu já estou fazendo isso ao mesmo tempo. Então eu estou quitando algumas dívidas e já estou investindo. Então é assim, justamente foi a planilha que me ajudou a fazer isso. Porque eu poderia muito bem ter quitado as dívidas e estar começando agora a investir. Ou ao contrário, né? Só investir depois que tiver uma boa renda, quitar as dívidas. Mas não acho que isso é uma boa ideia, porque também, né, as dívidas têm juros e tal. Então eu acho que você acaba se atropelando. Então eu acho que não é o certo fazer dessa maneira. Pode ser que alguém ache que não é certo fazer dessa maneira, mas eu achei melhor para mim fazer desse jeito. Eu vou quitando minhas dívidas e já vou investindo. Porque isso me motiva a manter o foco em questão de anotar, de saber quanto que eu ganho e quanto que eu gasto no mês, tá? Então aqui, ó, depois que você já passou por esse processo, que foi o que eu passei, né? Sair um pouco das dívidas maiores, e comecei a investir. Nessa parte de investimento, eu apanhei um pouco no começo. Por quê? Porque eu não tinha disciplina de investir uma porcentagem certa todos os meses. Tem mês que eu investia... Quando eu comecei com 100 reais. Tem mês que eu investia 300, só que daí tem meses que eu não tinha os 300. Aí eu não investia. Então eu fiquei um bom tempo quebrando a cabeça com isso até entender que, independente do valor, invista todos os meses. Para você manter o quê? A constância, manter o foco. Foi o que eu fiz. Hoje, se eu não tiver tipo 500 reais para investir, eu vou investir o que eu tenho. Vamos supor, eu tenho 200, então eu invisto os 200. Mas eu não deixo de aportar justamente por causa da disciplina, né? Para você poder ver o resultado mais rápido ali. É difícil, porque, um exemplo, aluguel, quem mora de aluguel. Eu, por exemplo, moro de aluguel. Se você não deixar, se você não pagar o aluguel, é pé na bunda, entendeu? Não tem boi. Então, realmente, de fato, tem algumas contas que vão vir primeiro. No caso, o aluguel, uma água e uma luz, né? O resto aí eu acredito que dá para você se virar. Mas esses três aí eu acho que são fundamental aí para você manter a sua vida em ordem também. Então o resto a gente se vira, dá um jeito, vai parcelando, né? Levanta um dinheiro, sei lá, arruma outro trampo, faz um extra, porque isso também é fundamental. Você precisa aumentar a sua renda, não adianta você só economizar. Porque só economizar não te sobra muita coisa. Porque você já ganha pouco. Aquele dinheiro que você já tá dando para pagar só aluguel, água e luz. Se você não aumentar a renda, você não vai conseguir investir, entendeu? Você tem que dar um jeito de levantar uma renda, faz um extra, sabe? Num restaurante, numa pizzaria, faz um doce para vender. Dá um jeito, vai pra internet, monta alguma coisa, que nem eu. Quando eu tava precisando fazer um extra, o que eu fiz? Eu aprendi a fazer imagem com IA e eu mandava mensagem para as empresas a moça tem uma estética no Instagram. Eu mandava mensagem para ela para ver se ela queria fazer a logotipo dela nova. Porque às vezes era uma foto antiga, né? Ou às vezes era uma foto bem simples. Então eu conseguia estar vendendo essas imagens para esse público. Então eu cheguei aí a fazer uma renda extra aí. Acho que mais de R$ 1.000 que eu consegui fazer de imagem. Então é dinheiro que vai entrando de alguma maneira, entendeu? Então eu acho que é isso, cara. Eu acho que não é fácil. Nunca foi fácil. No começo não é fácil. Então foi assim que eu consegui chegar aí. Deixa eu até abrir minha carteira aqui. Então essa foi minha trajetória para conseguir chegar aqui aos R$ 8.000 investido aí, um pouco mais de R$ 8.000 investido, tá bom? Então é assim, cara, não tem muito segredo, mas também não é tão fácil assim, né? Todo mundo tem um começo, e eu lembro quando eu comecei, em 2023 aí, aportando aí meus primeiros R$ 100, e assim foi indo, fiquei meses sem investir, porém, depois que virei a chave, a gente
vai aportando todo mês um pouquinho, independente do valor. Óbvio que seria bom você sempre manter uma constância de valor para não te atrapalhar nos investimentos, isso é bom ter, porém nem sempre a gente consegue. Então o importante é aportar. Já aportei no mês de março, né? O mês de abril ainda não aportei, eu ainda vou aportar, então acho que eu vou ir para uns 8.500, 8.600 mais ou menos de patrimônio. E se Deus quiser, a gente tá rumo aos 10 mil reais. Tô muito feliz. Óbvio que tem muito chão para rolar ainda. Eu me sinto muito na obrigação, cara, de gravar e deixar isso postado, porque não só pra você que tá assistindo, mas também pra mim, porque eu gosto muito de gravar as coisas, fazer fotos, essas coisas. Então eu gosto de ver a evolução, sabe? E eu acho que alguém pode se identificar com a mesma situação que a minha, né? Porque a gente não vem no berço de ouro, a gente rala pra caramba todo santo dia. Ainda mais agora, esse momento que eu tô passando é um momento muito triste, porque eu acabei perdendo o trampo, né? Eu trabalhava de dia, eu fazia das 11 às 3 nesse trabalho, e depois eu fazia das 7h30 à meia-noite nesse trabalho, que era onde estava vindo a minha renda maior, que tava me ajudando pra caramba, e acabei perdendo o trampo, porque acabou fechando por motivos pessoais, e enfim, agora é o quê? Agora é começar outro plano. Eu tô aqui gravando com você, mas já tô raciocinando o que eu vou fazer da minha vida, ó. Agora eu vou trabalhar, vou fazer um extra de boy à noite e vou trabalhar de dia em outro lugar, vou ter que chacoalhar o bumbum, fi. Não tem boi essa. Mas é assim, por mais que eu esteja passando esse momento agora, que não tá sendo fácil, né? Mas eu tô aqui, mano. Não vou deixar de investir. Tá, isso aqui é o meu futuro. Esse aqui é o meu futuro. É a minha aposentadoria. Então tá aqui, eu vou me virar de dia e de noite, isso nós vamos dar um jeito, tá? Mas enfim, eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha se identificado também com alguma coisa nesse vídeo. E se você gostou, então deixa o seu like aí pra ver se a gente alcança mais pessoas, beleza? Que tenham o mesmo perfil aí, da gente ralar pra caramba pra conseguir as coisas. E é isso, tá bom? Se inscreva no canal, deixe seu like, é nóis, até rumo aos 10 mil reais. Tamo junto, fui!